Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live do nosso querido Instituto IBEDIM. Vamos chamar também um super convidado, Dr. Henderson Fusch, que é doutor em bioética. Estamos esperando o doutor ansiosamente. Chegou. Tudo bom, doutor? Tudo bem, doutora Giovana? Como tem passado? Tudo bem. E por aí? Muito bem, obrigado. Ai, que bom. Fazia tempo já que a gente aqui do IBEDIM estávamos querendo fazer esse convite. Temos acompanhado o trabalho que o doutor vem desenvolvendo. Parabéns. E, Obrigado. e a gente tem muito, eu tenho certeza, a ouvir aqui essa noite. E a bioética, ela emerge mais do que nunca, né, doutor? Sim, o tema da bioética, mais do que nunca, tem chamado a atenção. Eu me lembro, doutora Giovana, quando eu comecei a estudar bioética na graduação em Direito, que os meus professores falavam, olha, estuda outra coisa, processo civil, direito civil, constitucional, mas bioética, isso é coisa de médico, isso não é tema jurídico. Para nossa surpresa, nós descobrimos da forma mais difícil que bioética é um tema urgente para todos e todas que atuam tanto na área jurídica quanto os profissionais de saúde de um modo geral e não apenas. A bioética ela é fundada como uma ponte entre conhecimentos. Então, não só a advocacia, os profissionais jurídicos, os profissionais da saúde precisam dialogar, mas também historiadores, filósofos e tantas outras pesquisadores profissionais da área de ciências humanas e sociais aplicadas têm muito a contribuir. É uma né? Uma transdisciplinariedade, todas as áreas, como o doutor disse, estão envolvidas, a gente precisa mesmo desse conhecimento, eu acho que mais amplo, mais holístico, para a gente tentar chegar a uma decisão, talvez, mais acertada para aquele que é destinatário final da saúde e para os médicos também, para todos os profissionais que estão envolvidos nesse dia a dia, sempre em busca Exatamente. dessa dignidade aí, elencada na Constituição. Mas, doutora, a bioética assim, é um tema complexo, como o senhor já deu aqui algumas pistas para a gente, e trabalhamos com o início da vida, com a questão da alocação de recursos, os avanços tecnológicos, até preservação também do meio ambiente. E fim de vida também. É bastante coisa para a gente trabalhar, mas eu quero entender, doutor, e aqui eu acho que tem muita gente também que está começando, temos profissionais da saúde que estão ávidos por entrar nessa seara aí do conhecimento, que é super importante para todos. O que é, doutor? Qual seria o conceito de bioética na sua concepção, o conceito mais acertado? Nós podemos ver a bioética como uma nova área do conhecimento. É uma área do conhecimento que ela não pertence nem às exatas, nem às biológicas, nem às ciências da saúde, nem às ciências jurídicas, nem às ciências humanas, nem às ciências sociais. É uma área que, na verdade, ela é criada artificialmente. Por que artificialmente? Porque foi uma necessidade humana. Então ela é criada justamente no encontro de todas essas ciências como uma ponte para que todas elas dialoguem entre si sobre os impactos éticos do desenvolvimento tecnológico sobre a vida. Essa vida pode ser humana, pode ser animal, vegetal. Essa tecnologia pode ser biotecnologia, nanotecnologia, tecnologia quântica, a tecnologia virtual. No fundo, é o espaço onde vai se dialogar e se aplicar. Esses dois elementos são importantes, porque há coisas que nós não sabemos o que é. Então nós precisamos conversar para poder entender o que era aquilo. Como, por exemplo, as situações de terminalidade de vida, para entender quando é um assassino, um assassinato, um homicídio, ou quando é ortotanásia, que são coisas bem diferentes. Ou ainda para decidir, que é o momento em que a bioética ela cria instrumentais para ajudar na tomada de decisões difíceis à beira do leito. Por exemplo,
eu tenho um respirador e 10 pacientes. A quem eu devo entregar este respirador primeiro? Essa é uma pergunta bioética. Uma paciente rejeita um tratamento, uma intervenção médica. O médico deve respeitar ou não deve respeitar? Essa é uma pergunta bioética. Então a bioética ela tanto questiona e procura encontrar respostas, quanto também a bioética, naquilo que ela já é mais sedimentada, ela cria instrumentais para fomentar, fundamentar, apoiar a tomada de decisões nos corpos clínicos, nos corpos jurídicos, nas mais diversas situações difíceis que a tecnologia tem propiciado hoje em dia que nós vivenciamos. É porque muitas vezes o direito ele não consegue ter uma resposta exata, uma solução ideal. A gente precisa ter um aprofundamento, talvez ampliar mais os nossos conhecimentos, para a gente ver muito além daquele aspecto dogmático, jurídico, mas talvez buscar na humanização, buscar na empatia, no olhar, né, frente ao outro. E talvez a bioética ela seja, talvez não, tenho certeza que ela tenta colocar esses dilemas em um espaço mais confortável para as pessoas que estão envolvidas naquela situação. E, doutor, a bioética, como que ela, assim, ela nasceu? Qual que foi a necessidade surgida na época que falou, não, quem que conceituou essa terminologia, quem que criou essa disciplina? A primeira vez que a bioética foi formulada, até onde nós sabemos, foi em 1927, com um pastor presbiteriano chamado Fritz Jahr, na Alemanha. Eu queria chamar a atenção para a data, 1927, porque então, 2 anos depois de Hitler ter publicado a obra dele, Mein Kampf, em que ele prega justamente a eugenia, que era um conceito que na época era visto como algo bom, com algo que a ciência possibilitaria para a melhoria da humanidade. Isso que é perigoso, né? Muito perigoso. Ele prega, toda vez que política e ciência se misturam, é particularmente perigoso. Ele pregava a eugenia como algo que seria benéfico para os povos alemães arianos, indo contrário, perseguindo, né, os povos judaicos, né, com um discurso antissemita. E aquele discurso cola. É uma espécie de biopopulismo que cola. E vendo aquilo, Fritz Jahr ele escreve o termo bioética dizendo, olha, nós temos que cuidar de todas as formas de vida, seja plantas, seja animais, tanto quanto se fosse a nossa própria vida. O que ele estava querendo dizer é, se nós tivermos que cuidar de toda forma de vida, tal como planta, animais, como se fosse nós, ainda mais do povo judeu. Infelizmente, ele não foi ouvido, o discurso antissemita e nazista ganha corpo, força e tudo acontece, o que nós vemos. Muito tempo se passa, os horrores da Segunda Guerra Mundial vêm à tona, incluindo aqueles de pesquisa científica realizados nos campos de concentração, vêm à tona também os horrores de pesquisas, de abusos de pesquisas científicas, eu posso falar daqui a pouquinho disso, que ocorreram nos Estados Unidos. E é por isso que na década de 1970 nós vamos ter um oncologista chamado Van Rensselaer Potter, que nos Estados Unidos ele observa aquele conjunto de abusos científicos em pesquisas com seres humanos e ele fala, olha, se as ciências humanas e biológicas, médicas, não derem as mãos, não construírem uma ponte entre si, nós não teremos futuro. A humanidade corre um grave risco, um grave perigo. É por isso que ele fala, no seu célebre livro, Bioética, Ponte para o Futuro, em que ele conceitua, ele cria o conceito bioética como uma ponte entre saberes. Apenas para resumir, é claro que nos Estados Unidos apenas essas vieram à tona, mas revirando é possível encontrar mais. A gente fala dos horrores da Segunda Guerra, como eu mencionei, mas ali mesmo ocorreram vários. Eu vou resumir muito rapidamente 4 que marcaram demais Fritz Potter a poder criar o conceito de bioética. O primeiro deles foi talvez o que mais assustou, especialmente no contexto que nós estamos vivenciando aqui do Black Lives Matter. Nós temos aqui o Dr. Tertius, a quem eu já o saúdo aqui por estar nos acompanhando, é o caso da inoculação de sífilis
na comunidade de Tuskegee, no Alabama. É uma pesquisa que começou em 1932, foi até 1974. Então, veja, décadas de pesquisa abusiva, com publicações que foram aplaudidas de pé em congressos internacionais. E notem bem, a sífilis tem a cura conhecida desde 1928, quando Alexander Fleming descobriu a penicilina. O governo norte-americano chegava em Tuskegee e dizia para a população preta: vocês têm sangue ruim, vocês têm uma doença no sangue, e nós temos aqui a cura gratuita para vocês. E aí inoculava sífilis e fazia aquelas pesquisas. Por isso a gente conhece tão bem neurosífilis e todos esses detalhes da sífilis, assim, porque foi feita essa pesquisa aí. Até hoje há uma cicatriz na memória da população afrodescendente norte-americana por causa de Tuskegee. Logo após isso, outra situação marcante foi numa escola de crianças com deficiência mental de Nova York, se eu não estou enganado, em que nessa escola, em que as crianças não conseguiam sequer se expressar, foi feita pesquisa com hepatite. Então pegaram as crianças, que elas não tinham hepatite, colocaram hepatite nela para poder fazer pesquisa científica com essas crianças. Mais para frente ainda, no Hospital de Doenças Crônicas, também em Nova York. E note que foi depois isso do julgamento de Nuremberg. Depois de Nuremberg. Já tínhamos uma compreensão solidificada de direitos humanos. Já conhecíamos, já entendíamos um pouco mais o que eram direitos humanos, mas não entendíamos o que era direitos humanos em pesquisa científica, em situação de saúde. E aí, nesse hospital de doenças crônicas, com pacientes terminais, eles fizeram pesquisas com câncer. Então pegaram, e sem que esses pacientes consentissem, colocaram células cancerígenas das mais variadas nesses pacientes terminais, porque afinal de contas, já que já são terminais, o que custa a gente ver como é que um câncer desenvolve aqui ou acolá? Por fim, isso também é um tema muito sensível, até hoje nós temos discussões sobre isso, diz respeito a direitos reprodutivos da mulher. Na comunidade de San Antonio, no Texas, uma população marcadamente de imigrantes mexicanos ilegais. O governo norte-americano, novamente, note que a presença do Estado norte-americano é marcante aqui no abuso, exato. Ele chega e fala para aquelas mulheres, isso já é na década de 70, onde nós estamos vivenciando a revolução dos costumes sexuais, e fala para as mulheres dizendo que estaria concedendo a elas um método contraceptivo, né, para pílula contraceptiva, para que elas vivessem acompanhando os costumes e tudo mais. Acontece que aquelas pílulas ou eram placebo, ou eram métodos ainda em fase de teste. Então, várias delas tiveram engravidar ou tiveram consequências decorrentes de experimentos de pílulas ainda não conhecidas. É por isso, então, que Potter formula esse conceito, porque ele viu o nível de abuso ético com pesquisas científicas em seres humanos. É claro que a bioética nasce com uma profunda significância e daí em diante ela vai ganhando corpo doutrinário. É aí que surgem, por exemplo, os princípios da bioética, que falaremos logo mais, mas é aí também que ela vai ganhando outra dimensão para não ficar apenas com a questão da ética em pesquisas com seres humanos. Hoje, ética em pesquisas com seres humanos é apenas um dos pilares, né? É um dos temas que a bioética analisa. É importantíssimo. Hoje mesmo nós estamos discutindo sobre vacinas, se a vacina é segura ou não é segura. Isso tem tudo a ver com ética em pesquisa com seres humanos. Mas a bioética hoje ganhou uma vastidão de temas que a gente sequer consegue imaginar quais serão os temas dela do futuro, porque as pesquisas e a tecnologia, a biotecnologia continua se desenvolvendo e vai continuar criando novos dilemas para nós enfrentarmos, né? Inclusive agora na área da saúde, os avanços eles são sensacionais, mas são também perigosos. A gente vê a questão da inteligência artificial, da medicina preditiva, então eu vou conseguir prever se aquela pessoa ela vai desenvolver uma determinada doença, uma determinada anomalia, e isso traz, às vezes, impactos nos empregos, nas contratações, e causa também sérias discriminações. E a gente precisa também colocar, fazer primeiro a reflexão e colocar esses limites que são muito importantes, que são imprescindíveis para que a gente preserve a nossa própria humanidade.
Se a gente Sem dúvidas. deixasse o negócio correr solto, imagina como que estaríamos Sem hoje em dúvidas. dia. A doutora sabia, eu falo isso para os meus alunos, eles ficam chocados, talvez quem esteja nos assistindo agora não saiba, mas o algoritmo do Facebook, ele consegue prever quando alguma de suas usuárias está grávida ou não. Às vezes sequer ela sabe disso, mas o seu comportamento nas redes sociais faz com que o Facebook saiba que ela está gestante, antes mesmo que ela tenha essa notícia. E com isso ele, claro, começa a colocar publicidade que vai ser útil para uma gestante, carrinhos, fraldas, aquela coisa toda. Publicidade de maternidade, tudo mais. Então é um mundo que nós precisamos discutir, sim, o nível de intervenção biotecnológica nas nossas vidas. A doutora Amanda Costa aqui já está falando que horror. Pois é. Poderia ter um alerta, né? A hora que esse algoritmo detectasse isso, já te avisasse. Olha, desconfiamos que você está gestante. Faça o teste. Uai, o Facebook fez uma pesquisa, não sei quando que foi, mas me parece que eles pegaram 2 grupos e para um determinado grupo eles transmitiam notícias trágicas, para o outro grupo notícias alegres. Aquele grupo que recebia aquelas notícias tristes, ele estava muito mais suscetível ao suicídio. Inclusive, aquele grupo cometeu mais suicídios. E o outro que recebia aquelas mensagens, imagens mais alegres, não. Então, vejam o poder do algoritmo. Essa pesquisa foi de 2015, um absurdo, porque eles não pegaram o consentimento dos sujeitos daquela pesquisa, não criaram um mecanismo de segurança, foi feito com a Universidade de Pensilvânia essa pesquisa, não pegaram um mecanismo de segurança, por exemplo, se alguém começa a fazer postagens depressivas, né, com questões ligadas a suicídio, automutilação e tudo mais, o que eles vão fazer? A quem eles vão dirigir? Não tinha nada, não tinha nenhum protocolo ético de pesquisa, apenas pediram desculpas numa mensagem no site e pronto. Um absurdo dos muito grandes. É por demais perigoso. Deixa eu cumprimentar aqui, doutor, o pessoal, o Bruno, Flávio, Bruna, Milena, Amanda Costa, Jaqueline, Isa, Nelson, só gente boa aqui. O Tércios, meu parceiro, querido, advogado. Rodrigo, aqui Santos, só que eu não sei o primeiro nome. Hanna, Priscila, Lessa, advogada querida também, amiga do direito médico. Membro da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB Nacional. Olha só. Então, estamos bem aqui. Bem servidos de conhecimento. Que legal. Doutor, vamos falar um pouquinho das bases legais que a gente tem aqui no Brasil, que disciplinam, ainda que não seja de modo direto, a bioética. O que a gente tem, além da Constituição Federal? Porque a pessoa pensa assim, não, bioética, a gente vai ter que ter um microsistema próprio, e que vai regulamentar todos esses dilemas. Mas não, a gente tem a bioética aí sedimentada em vários diplomas legais. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são esses diplomas e o que eles influenciam na disciplina, na aplicação da bioética. Perfeito. A bioética, ela possui uma parte dela que está em estabelecer diretrizes para aplicação nos mais diversos temas polêmicos. Ela é composta por um microsistema que nós temos um conjunto de textos normativos. Como você bem mencionou, a base de tudo, e como não poderia ser diferente, é a nossa Constituição Federal. É possível ler bioeticamente a nossa Constituição Federal. No artigo 5º, no parágrafo 2º, vai dizer que compõe o ordenamento jurídico interno os tratados de direitos humanos assinados pelo Brasil, independente de ser ratificado pelas 2 casas legislativas em 2 turnos para ter o status de norma constitucional, que é o que diz o artigo, o 5º, parágrafo 3º. Eu estou falando do parágrafo 2º. E por que eu estou chamando a atenção do parágrafo 2º? Porque nós somos signatários, o Brasil assinou a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco.
É um tratado assinado por mais de 180 países, da qual um deles é o Brasil, e ali nós temos bases normativas importantíssimas para análise de diversos temas. Diz respeito à autonomia, diz respeito a pesquisas científicas, terminalidade de vida, a inúmeros temas. E como entra, é um tratado internacional, pelo atual entendimento do STF, o status no nosso ordenamento jurídico é de supralegalidade, de modo que nós podemos aplicar o tratado, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, e ainda fazer o chamado controle de convencionalidade, ou seja, o controle do ordenamento jurídico interno em relação a este tratado, além, é claro, do próprio controle de constitucionalidade que fazemos em face da Constituição. Para além do tratado, né, da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, nós teremos a necessária leitura e adaptação do ordenamento jurídico. Então, é necessário nós olharmos e interpretarmos adequadamente o ordenamento jurídico para aplicação em diversos temas. Por exemplo, o Ministério Público Federal quis enquadrar a ortotanásia, que é uma das 5 situações em terminalidade de vida, em que é a morte que eu poderia chamar como a morte natural, a morte da qual todos nós vivenciaremos um dia, mas que ocorre no âmbito médico, diante de uma relação médico-paciente, ou seja, o paciente está em tratamento, não há algo que possa ser feito, ele entra em cuidados paliativos, mas na inexistência de um tratamento que vá curá-lo, é a situação chamada de ortotanásia. Pois bem, diante dessa situação de suspensão de tentativas de tratamento e início de tratamento por cuidados paliativos, os médicos, os profissionais de saúde eram processados por homicídio decorrente de abandono do paciente, ou de suspensão dos cuidados, né, de omissão de cuidado do paciente. Isso gerava uma insegurança muito grande nos profissionais da saúde. Por esse motivo, o Conselho Federal de Medicina ele editou a resolução 1995 de 2012, perdão, 1805 de 2005, em que ele vai dizer sobre a ortotanásia. Aí o Ministério Público Federal judicializa isso dizendo o quê? Que ortotanásia é a mesma coisa que homicídio. Foi necessário utilizar-se das bases da bioética para demonstrar que não deve se interpretar o artigo 121 desta forma, que não há incidência, não há tipificação. Então, nós utilizamos todo o ordenamento jurídico como fonte também da própria bioética, desde que passando por uma interpretação adequada à situação a qual se condiz ali. Além do ordenamento jurídico, aí agora nós entramos em especificidades que dizem respeito à microrregulamentação, que são alguns órgãos que fazem a normatização através de decretos, resoluções e portarias. Então, por exemplo, um dos principais órgãos nesse sentido, que tem tomado a vanguarda da bioética, na sua microrregulamentação, tem sido o Conselho Federal de Medicina, com diversas resoluções que ele lança. Então, por exemplo, quando eu falo de situações de planejamento familiar, fertilização in vitro, gestação por subrogação, a famosa barriga de aluguel, e todas essas situações, eu vou na resolução 2168 do Conselho Federal de Medicina, que vai falar sobre essas circunstâncias. Se eu quero falar sobre testamento vital, resolução 1995, se eu quero falar sobre várias questões, eu vou ter algumas resoluções do Conselho Federal de Medicina dando orientações aos médicos de como fazer isso, porque é importante dizer, a resolução ela vincula os médicos, ela não vai vincular a enfermeira, ela não vai vincular outro. Nós vamos ter algumas outras resoluções das outras profissões de saúde, nós vamos ter as resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Por exemplo, quando eu falo de pesquisa científica com seres humanos, eu me refiro à resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde, que vai estabelecer o sistema CEP-CONEP, né, que é o Conselho de Ética em Pesquisa e o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. As pesquisas com animais também vai ser uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então, tudo isso nós chamamos de microrregulamentação. Ainda assim, doutora, com toda essa microrregulamentação, com toda a leitura bioética do ordenamento jurídico,
nós temos ainda a chamada judicialização da bioética, que é quando nós não temos patamares normativos seguros, nós precisamos provocar os nossos tribunais para que eles se manifestem e criem precedentes para que nós possamos utilizar. Eu vou citar como exemplo o caso da DPF 54. A DPF 54 foi aquela que julgou a questão do aborto de feto anencefálico, criando a terceira hipótese de aborto legal no Brasil. Então nós tínhamos duas estabelecidas pelo Código Penal, que é no caso de risco à mãe gestante, ou no caso de gravidez decorrente de estupro, o STF ele amplia uma terceira hipótese, que é a hipótese da gestação de feto anencefálico. Então, entre outras tantas também que o Poder Judiciário criou, mas então o Poder Judiciário é uma fonte criadora de regulamentação para a bioética normativa aqui no Brasil. Olha aí, doutor, olha tanto de coisa que ele trouxe para a gente. Então, falando no espectro de legislativo, ele trouxe para a gente esses microsistemas, que, por exemplo, a lei do transplante de órgãos, a gente tem a lei do planejamento familiar, a lei de biossegurança, o estatuto da criança e do adolescente. A gente pode trabalhar, claro, com a base da Constituição e temos ainda as resoluções de alguns conselhos profissionais, principalmente do Conselho Federal de Medicina, que dá suporte, inclusive, para o Poder Judiciário dirimir eventuais dúvidas de interpretação ou lacunas que podem existir no ordenamento jurídico. Então, o contexto é muito grande para a gente avaliar e o estudo ele é profundo. Né, doutor? Não dá para a gente ser superficial em se tratando de bioética. A gente precisa conhecer com profundidade várias legislações, resoluções, até mesmo do CNJ, da Anvisa, e tem muita coisa para discorrermos e ampliarmos aí o nosso conhecimento. Porque uma dúvida que sempre também me trazem aqui, qual que é a diferença, por exemplo, entre a bioética e o biodireito? Eu costumo dizer que o biodireito ele é um recorte transversal da bioética em todo o direito. Então eu pego todo o universo jurídico e pego este grande tema que é a bioética e recorto o direito. Este é o biodireito. Ele pode ser chamado, e muitos conceituam assim, como uma nova área do direito. Eu tenho algumas divergências sobre ver como uma nova área, mas podemos chamar que é uma nova área do direito, mas é uma área transversal do direito. Porque dentro do biodireito, nós vamos ter normas penais. Então, observem, por exemplo, que na lei de biossegurança, nós vamos ter tipos penais ali, que vai falar sobre, por exemplo, se você mexer no genoma humano, se você clonar alguém, se você descartar embriões indevidamente, como é que vai ser feito ali, são todos crimes que estão na lei de biossegurança, entre outros crimes que podem estar relacionados também com toda a bioética. Nós vamos ter normas de natureza civil. Imagina, por exemplo, um contrato que é realizado entre a mãe que será a gestante de uma criança, então ela é a mãe gestora, gestante, mas não vai ser a mãe biológica. Ela simplesmente está fazendo a mãe por subrogação. Há um contrato entre o casal, ou quem será o parente, o pai, exercerá a parentalidade daquela criança que nascerá, e a mãe, que vai ser por subrogação. Eu tenho, portanto, normas contratuais que precisam ser interpretadas e adequadas a essa situação bioética. Eu tenho normas administrativas que vão dizer sobre o funcionamento da Anvisa, que vão dizer sobre o funcionamento do Conselho Nacional de Biossegurança, que vão dizer o funcionamento de vigilância sanitária, as mais diversas situações. Então, o biodireito ele é um grande tema dentro do direito transversal, pegando várias áreas. Por isso, é um desafio para quem se dedica a biodireito, porque tem que dialogar com inúmeras áreas. Então, primeiro tem que ter essa versatilidade e, mais do que isso, a humildade de reconhecer. Eu não entendo bem dessa área, eu tenho que dialogar com um penalista. Eu não entendo bem de contratos, eu tenho que dialogar com um contratualista. Eu não entendo bem daquela outra situação, de direito internacional, porque nós temos problemas de direito internacional. Não dá para saber tudo, né?
Exatamente. Impossível. No fundo, o biojurista, ele é aquele que realiza diálogos entre as várias áreas do direito para fazer as pessoas conversarem. Imagina só, alguém passa mal na sua frente. Você vai socorrer, alguém surge com aquele sistema de dar choque, acabei de esquecer o nome aqui, né, para poder fazer reanimação. E aí você olha e quando abre ali, fazer aquele famoso afastem-se, naquela cena de série, né, você vê que está tatuado na pessoa, não ressuscite. É uma manifestação da vontade. Mas aí você fica naquele dilema. E agora, se eu não ressuscitar, se eu não intervir aqui, essa pessoa vai morrer. E aí eu vou ter cometido um crime de omissão de socorro. Por outro lado, se eu ressuscitar, eu estou indo contra a manifestação de vontade desta pessoa. Eu posso vir a ser processado por ter lesado direitos de personalidade. Então, observe que se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, é necessário dialogar todas as áreas do direito para nós encontrarmos as respostas jurídicas adequadas às situações de bioética. Nem sempre é fácil. Se o médico ele age, ele pode responder eticamente, juridicamente, e se ele não age também, ele pode responder. Exatamente. Por omissão de socorro, e aí, em contrapartida, por infração, violação à autonomia daquele paciente. Então, tem esses contrapontos que eles são muito limítrofes. E a bioética, ela trabalha com toda essa base principiológica que ajuda justamente o profissional da saúde, o advogado na assistência desse profissional. Esses princípios ajudam nessas tomadas de decisões que são mais duras, mais difíceis de serem encaradas e, por vezes, muito, muito mesmo conflituosas. Doutor, quais seriam esses princípios que podem contribuir, trazer uma ajuda para esse médico que está no front, para o enfermeiro, para que ele tome uma decisão, a decisão mais acertada? Talvez não seja a ideal, mas naquele momento a mais acertada. Doutora Giovana, naquele momento em que nós da história que eu mencionei, da década de 1970, as pessoas que estão nos ouvindo viu os diversos abusos. Eu até chamei a atenção de que vários deles o governo norte-americano tinha participação direta. Por este motivo, o governo norte-americano criou uma comissão, um comitê de bioética, que existe até hoje, muito embora o presidente Trump não tenha nomeado membros, mas existe até hoje, formalmente. Este comitê, criado ali na década de 70, foi pedido a eles um parecer das guias para a ética em pesquisa com seres humanos, que era o foco ali, né, dos abusos éticos que estavam vivenciando. Este comitê, ele elabora um relatório chamado Belmont Report, né, relatório de Belmont, e que estabelecerá 4 princípios. Neste mesmo momento, a bioética surgia como um conceito de profunda significância, mas ainda sem significado, ou seja, ainda sem um corpo doutrinário. A bioética vai se apropriar desses 4 princípios e vai enxertar em si, um enxerto acontece, de modo que disse ser os 4 princípios da bioética. Mas eu quero já começar fazendo uma pequena ressalva que eu direi após. Esses 4 princípios são o da beneficência, o da não maleficência, o da autonomia e o da justiça. Novamente, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Qual é a ressalva que eu estou fazendo? Eles são bastante úteis e resolveram bastante situações para nós até um determinado momento. O ponto é que eles foram criados num contexto norte-americano. E o segundo ponto, eles foram criados para a ética em pesquisa em seres humanos. Então, há outras situações bioéticas e há outras situações culturais e valorativas que demandam outros questionamentos de quais os princípios da bioética aqui onde estou. Por exemplo, se você observar os povos muçulmanos, eles têm os princípios bioéticos ligados à religião islã, e muito bem desenvolvidos, e com a mesma complexidade que a nossa aqui. Esses 4 princípios aplicados no Brasil foram muito bem até alguns pontos. Nós chegamos em situações que vimos que eles não demonstravam algumas complexidades.
Por exemplo, quando acrescentou-se a vulnerabilidade dentro dos princípios da bioética, foi quando o padre Márcio Fabre dos Anjos conseguiu ver que na terminalidade de vida nós tínhamos um outro momento ético até então não detectado, que era o da mistanásia, ou morte miserável, ou morte que poderia ter sido evitada. De um modo, então, muito prático de se dizer, doutora, eu diria que os princípios mais conhecidos da bioética são beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, mas há outros que precisam ser considerados de acordo com o contexto sociocultural em que nós estamos e o tema da qual nós estamos analisando. Quando eu falo de contexto sociocultural, eu já de cara menciono, aqui no contexto latino-americano, nós sempre vamos precisar considerar os princípios da solidariedade e da vulnerabilidade. Que estão na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Então, essa declaração seria mais completa e contemplaria, atenderia mais os nossos interesses e necessidades aqui. Seria Exatamente. Mais ou menos isso? Exatamente. Eles se adequam melhor. É porque muitas vezes a gente pega livros e fala os princípios da bioética são 2 pontos, beneficência, autonomia, não maleficência e justiça. E, eventualmente, nossos leitores que estão nos ouvindo podem achar que são apenas estes. Mas não, é uma complexidade de princípios formulados de acordo com o tema e o contexto sociocultural em que serão aplicados. Uhum. E, doutor, entre esses 4 que eles são mais conhecidos, eles têm alguma ordem de hierarquia? Como que eu vou utilizar na prática esses princípios? Assim, eu utilizo da beneficência, porque às vezes eles se contrapõem, ou da não maleficência. Esse exemplo que o doutor falou da ortotanásia, né? Então, o que é vedado pelo Conselho Federal de Medicina é justamente a distanásia. É você aplicar intervenções no ser humano que não vão trazer nenhum efeito prático, benéfico para a sua saúde, muito pelo contrário, vão lhe causar mal e trazer uma morte, ou talvez um fim de vida mais sofrido. Então, diante disso, da distanásia, seria então o momento da gente aplicar a não maleficência quando o paciente realmente não precisa utilizar aquela medicação para melhorar a sua vida, ou não? A gente aplicaria aí qual princípio se prevaleceria? De imediato, a gente tem, e nas edições mais recentes da obra do Bishop e Childress, que se tornou a Bíblia da bioética, da principiológica norte-americana, eles mudaram muito esse conceito dos 4 princípios. Nas edições mais recentes, eles até respondem a alguns críticos, porque nos últimos anos, nos Estados Unidos, o princípio da autonomia ganhou bastante exposição e bastante dimensionamento a ponto de se achar que era mais importante do que os demais. Hoje em dia, eles já respondem tais críticas dizendo, veja, não é o princípio mais importante o da autonomia, ele tem que ser observado. Mas o da não maleficência, ele é de cara aquele que tem que ser o mais respeitado. E se nós pensarmos como juristas, não maleficência, ele inclusive tem uma estrutura semântica que nós poderíamos chamar de regra. Porque ele estabelece para nós uma determinação normativa muito clara, diferente de um princípio como, por exemplo, beneficência, fazer o bem a alguém. É muito mais claro para mim eu entender o que é não fazer o mal do que fazer o bem, do que ser justo ou do que respeitar a autonomia. Então, eu tenho que preencher de sentidos, eu preciso sempre interpretar e responder a cada uma dessas balizas éticas, que eu estou chamando de princípios da bioética, o modo, a resposta que melhor satisfaça a todas elas. Lembrando que eu tenho um desses princípios que é basicamente uma ordem, que é não faça mal. Qualquer coisa que você for fazer, se for causar um mal maior do que o benefício, maior do que a justiça, maior do que a beneficência, ali sim nós vamos ter um problema ético gravíssimo, porque está se desrespeitando uma regra muito clara que está sendo colocada ali, que é o de não fazer mal a outrem. Inclusive no direito civil, na responsabilidade civil, é muito aplicada essa regra de não fazer mal a outrem. E eu fico pensando aqui nesses procedimentos hoje, que são tantos procedimentos, tratamentos que são oferecidos e realmente a pessoa às vezes fica seduzida por isso, né?
E esse lema de não fazer o mal se aplica até para a gente, para nós, operadores jurídicos, advogados, quando um cliente vem ao nosso escritório nos procurar. Será que aquela demanda realmente vale a pena? Ela vai trazer mais prejuízos para aquele assistido do que benefícios? Então, essa ponderação de não prejudicar, em primeiro lugar, ela deve ser observada e você falou com muita maestria e pertinência aqui para a saúde também. E tem um ponto até relevante que isso nós causamos, né? Nós, eu digo, o mundo jurídico. Nós criamos a chamada medicina defensiva. O que é isso? De tanto processarmos profissionais de saúde, de tanto judicializarmos a relação médico-paciente, nós criamos um receio nos profissionais de saúde. Eles têm medo de serem processados, de modo que passaram a exercitar a medicina ou suas profissões sanitárias, prevendo onde é que pode dar problema. Então já se sabe, por exemplo, doutora Giovana, que um adulto na faixa dos 50 anos de idade nos Estados Unidos, ele já sofreu mais radiação do que um adulto na mesma idade que esteve em Hiroshima ou Nagasaki quando da explosão da bomba atômica. Por quê? Quando ele chega no hospital com uma dor de cabeça, o médico, em vez de perguntar se ele comeu, se ele está estressado, alguma outra coisa, de imediato, ressonância magnética. Porque vai que seja um aneurisma, eu não quero correr o risco de ser processado. Então, passa-se a radiar muito mais o paciente, porque senão ele vai processar o médico dizendo que não teve cuidados necessários, que foi negligente, etc, 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 desrespeitando protocolos existentes para solicitação de exames. Por exemplo, isso encarece o sistema de saúde, então depois o reajuste do plano de saúde vai ser muito maior, a conta do SUS vai ser muito maior, no nosso caso. O paciente, mas para além das questões econométricas, nós temos que pensar no ser humano que está ali como paciente. Aquele ser humano, aquela ser humana, eles terão uma condição de saúde precarizada pelo receio que os profissionais de saúde têm de serem judicializados. Então, o não fazer mal, isso inclui sim profissionais do direito. Porque nós temos que saber o limite da nossa intervenção na relação médico-paciente. Nós temos que saber o limite da judicialização da relação médico-paciente, das questões relacionadas à saúde, das questões relacionadas ao mundo da saúde. Nós deveríamos, em lugar disso, privilegiar meios adequados de resolução de conflito, como, por exemplo, os comitês de bioética, por exemplo, as câmaras de mediação em saúde. Como funciona, doutor, esses comitês de bioética? É legal para o pessoal que está assistindo. O que é isso? O comitê de bioética é um comitê multidisciplinar que existem em organizações de saúde ou que envolvam algum que conecte com a saúde para dirimir dúvidas e apoiar seus integrantes em questões muito complexas que não têm uma resposta muito clara. Por exemplo, aquela provocação inicial que eu fiz, de eu tenho um respirador e 10 pacientes, para quem eu devo dar este respirador? Esta é uma decisão que não deveria ficar em cima do profissional de saúde, porque ele já tem todo o estresse do atendimento, da dispensação de saúde. Esta é uma decisão que deveria ir para o comitê de bioética, que criaria os critérios, organizaria a fila, faria tudo isso, e ali o profissional de saúde ficaria aliviado, porque ele não teria preocupação de ser processado ou não, ele não teria que fazer tomadas em situação de estresse, cansaço, ele poderia focar em cuidar do paciente, que é aquilo pela qual ele foi treinado. Ele não foi treinado para tomar decisões éticas complexas. Além do que, o comitê de bioética ele impede os vieses cognitivos. O que é um viés cognitivo? Todos nós crescemos com uma base de valores e de expectativas, e de formas de ver o mundo. O viés cognitivo faz você, por exemplo, ser um racista estrutural. Porque você foi criado naquilo ali, você mesmo não vê o racismo que está em você. No Brasil isso é claríssimo, a questão do racismo estrutural, é claríssima a questão do machismo estrutural. Tá? Então, por exemplo, o tempo todo eu me policio para não lhe cortar quando você está falando, porque homens aqui no Brasil são criados como eles podem falar o quanto quiser, são os donos da razão. Entre outras tantas questões do machismo no nosso cotidiano. Então, um comitê de bioética possibilitaria a redução dos vieses cognitivos em decisões éticas, porque ele é plural. Além de mitigar
riscos de litígios e ser também um espaço de diálogo onde alguém, antes de levar um litígio adiante, poderia realizar ali uma mediação. Nos Estados Unidos, onde é mais bem institucionalizado os comitês de bioética, é um critério. Antes de você ir para o judiciário contra aquela instituição de saúde, você tem que passar pelo comitê de bioética, que é autônomo, que não tem qualquer ligação de interesse com a instituição, para apresentar ali e o comitê tentar fazer uma mediação entre a instituição, o profissional de saúde e o paciente que sofreu algum problema ali, algum erro médico, quer que seja. É importantíssimo nós chamarmos a atenção que a relação médico-paciente, a depender da circunstância, ela vai continuar. Imagina um paciente no SUS. Ele pode ter sofrido algo, ele pode ter brigado ali, mas é o médico referência dele. Só tem aquele posto de atendimento próximo à casa dele. Ele vai continuar sendo atendido por aquela equipe. Se ele litiga isso no judiciário, aquele vínculo médico-paciente está rompido para sempre. O acesso dele à saúde, portanto, está prejudicado. Então, é mais interessante nós resolvermos qualquer problema, qualquer litígio decorrente daquela relação num outro ambiente, com outro diálogo, com profissionais adequados a fazer a mediação em ambiente de saúde, do que nós irmos para o judiciário, onde no judiciário nós estamos acostumados o quê? O paradigma do jurídico de tomada de decisão, ele é binário, ele é procedente e improcedente. Ele nunca tem uma construção entre as partes. Ele é sempre assim, ou está certo ou está errado. Lados opostos, culpado certo, né? Exatamente, é um paradigma binário que não funciona para a saúde. Na saúde, se a gente ficar procurando culpado ou inocente, nós vamos matar o paciente em vez de salvá-lo. E no fundo, o que nós queremos é o quê? Promover a saúde. E é possível promover a saúde com o direito. O primeiro ponto é sabendo não interferir onde não devemos interferir. O segundo ponto é sabendo como interferir. E às vezes a judicialização não é a resposta mais adequada. Judicialização, eu digo que é quando aquele cidadão não conseguiu mesmo, de forma alguma, obter aquele direito fundamental que ele precisa. Um paciente que não tem acesso a uma medicação, e mesmo assim é necessário que o advogado tenha o olhar dele tentar, nas vias extrajudiciais, a composição desse conflito. Acho que todo mundo sai ganhando, o sistema inteiro, o paciente, o médico, o plano de saúde, a rede pública. Acho que a gente tem que olhar muito além daquela relação que está instalada e olhar mais mesmo para o coletivo. Doutor, chegou uma pergunta aqui, como que a bioética, porque a gente fala muito de bioética dentro da medicina, então a gente aplica aqui para aquele profissional médico, mas e os dentistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros, os psicólogos, que foi essa pergunta que chegou. Como que a bioética ela entra na psicologia? Como que ela pode ajudar esse psicólogo? Bom, como eu mencionei, todas as áreas da saúde elas têm interferência na bioética, do mesmo modo que elas também sofrem interferência da bioética. Então, por exemplo, a psicologia ela vai fornecer instrumentos importantíssimos para a bioética. Quando eu falo, por exemplo, do testamento de Ulisses, que é quando a pessoa tem predisposição a ter uma doença psiquiátrica e ela deixa diretivas antecipadas de vontade antes de ter algum problema psiquiátrico. Ou ainda dizendo o que fazer com a sua questão psiquiátrica quando ela não estiver mais em condições de tomar decisão. Como é que eu sei se ela tem condições de tomar decisão ou não? É a psicologia que vai me ajudar. Não sou eu não sei dizer. E olha, um doutorado em bioética não me dá esse instrumental. Tem que ser um psicólogo, uma psicóloga. Por outro lado, também a bioética vai apoiar esse psicólogo na hora de tomar decisões complexas. Por exemplo, eventualmente, o psicólogo vai fazer mediação familiar entre o pai e a mãe de uma criança que precisa passar por uma intervenção médica e um deles não concorda com aquilo. Então, até que ponto o psicólogo pode ir? Ele tem as diretrizes éticas decorrentes da própria profissão e tem as diretrizes bioéticas, da qual são as linhas que ele precisa respeitar e procurar efetivar ali naquela relação.
em que todos estão envolvidos. Tá. E o advogado, doutor, na área da bioética, quais são as oportunidades assim de serviços jurídicos? A gente acha que aqui a bioética fica muito na teoria, na divagação, somente no discurso acadêmico, mas ela tem efeito prático, sim. O que o advogado que talvez esteja nos assistindo, que queira vislumbrar ou ampliar os seus horizontes na advocacia, o que você aconselharia ou por que você aconselharia esse advogado a incursionar na bioética? Bom, nós temos diversas áreas. Vamos dividi-las aqui para poder facilitar essa localização. Na advocacia contenciosa, existem situações em saúde que não é mais simples litígio em direito de saúde. É o litígio em direito de saúde envolvendo biotecnologia e, portanto, envolve bioética, que é quando eu estou falando de tratamentos experimentais, que é quando eu estou falando de tratamentos que ainda não têm protocolos, que é quando eu estou falando de doenças raras, quando eu estou falando de importação de terapia, de terapêutica, tudo isso é advocacia em bioética. Eu tenho a circunstância de saúde pouco conhecida, que é aquela situação que quase ninguém viu, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe se ali pode dar problema ou não pode dar problema. É o especialista em bioética que vai dar as bases, olha, aqui a prevenção vai ser feita desse jeito ou daquele outro jeito. Existe ainda a advocacia consultiva, que diz respeito à prevenção de problemas, então é que você fornece a instituições ou a médicos e clínicas de como prevenir problemas em bioética ali. Existe a advocacia em bioética contratual, que é, por exemplo, aquela que vai fazer os contratos entre as partes de uma gestação por subrogação, por exemplo. É aquele advogado que vai fazer diretivas antecipadas de vontade. É interessante porque eu vejo advogados hoje se dedicando muito a fazer um planejamento sucessório patrimonial, de modo que o seu cliente está preocupado. Quando eu morrer, não quero que meus herdeiros briguem. E mais do que isso, eu tenho um herdeiro ali que eu sei que ele tem problemas conjugais, isso vai dar problema, tem aquele outro que vai fazer isso, tem problema. Então, ele cria uma arquitetura patrimonial para já fazer as alocações com a menor incidência tributária e prevenir alguns problemas que ele já está antevendo, porque ele conhece os seus vínculos familiares. Veja, esta mesma preocupação diz respeito não só ao patrimônio, mas também ao que vai acontecer quando ele estiver internado. Ao que vai acontecer quando ele estiver internado e em terminalidade de vida, que são duas circunstâncias. A família briga, a família não se fala, o velório fica com um clima fúnebre e bélico. E as pessoas sabem os vínculos familiares que possuem, os riscos disso acontecer. A diretiva antecipada de vontade, ela é feita por um advogado especialista em bioética. Então veja o grande campo de quantas pessoas que estão me ouvindo neste momento que não estão pensando, puxa vida, realmente, se eu deixasse uma determinação agora de quando eu estivesse inconsciente o que é que deve fazer, eu vou evitar que minha família brigue entre si. Eu vou evitar que alguém fale, mas ele talvez tivesse sobrevivido se você não tivesse pedido a suspensão daquele tratamento. Você tira este peso de cima dos seus vínculos familiares e assume para si, para que eles possam ter tranquilidade na hora de tomar decisões neste momento. Então, essa é uma grande área de atuação. E tudo isso eu estou falando no âmbito da advocacia privada. Ou seja, você advoga para alguém. Agora existe uma outra advocacia que é de litígio estratégico. E esta é particularmente muito interessante. Diz respeito, por exemplo, a grupos. Pacientes com uma determinada doença rara que queiram ver o seu direito ser efetivado, seja porque não tem verbas em pesquisa, seja porque não conseguem criar ou autorizar no Brasil um determinado protocolo de tratamento. Veja, nós estamos, só para mencionar um que está na moda, canabidiol. Veja, foi preciso muita briga, muita judicialização especializada, com advogados especializados, para que a Anvisa soltasse a resolução do seu colegiado diretivo, número 34, para fazer o uso compassivo de canabidiol no Brasil. Mas, além dessa questão de tratamentos com alguns órgãos, você pode, por exemplo, fazer advocacia perante tribunais, até mesmo perante o STF, que é a advocacia de amicus curiae, em que você vai levar a opinião daquele grupo que diz respeito, que tem um interesse coletivo, para que o tribunal ouça aquele interesse. Você vai dar voz
a minorias que não possuem voz, que não são ouvidas, cuja dor não é percebida, não é sentida pelo tribunal e sequer pelo legislativo. Então, o advogado que faz advocacia para grupos, né, que eu poderia dizer aqui tem um aspecto mais público, por assim dizer, ele representa o sofrimento, as dores e as necessidades de grupos específicos perante os poderes, perante os órgãos e consegue realizar a efetividade de direitos fundamentais também aqui no país. Então, agora o STF ou o STJ vai decidir sobre a obrigatoriedade ou não do plano de saúde conceder a reprodução assistida, a fertilização in vitro para os seus usuários. E aí existe uma controvérsia muito grande entre as turmas do STJ. A terceira turma é bem mais liberal, a quarta turma ela é mais radical, ela é mais em favor do fornecedor de serviços. E a gente está nessa situação. Então, para quem quiser defender o usuário desse plano de saúde, entrar nessa perspectiva mais aberta, mais geral, seria um caminho interessante, considerando que a reprodução assistida, a fertilização in vitro, é um meio de se possibilitar, de se contemplar o atendimento ao planejamento familiar. Então, não tem aquele viés unicamente de fazer um desejo ou um capricho daquele paciente. No SUS já é possível, né? O poder público, a rede pública é obrigada a fornecer a fertilização in vitro. Agora, na abordagem dos planos de saúde, a gente não tem ainda uma questão consolidada pelo STJ. Mas tomara que a gente encaminhe numa perspectiva melhor aí para os usuários, porque eu tô bastante desiludida com os rumos que estão tomando em relação ao consumidor de serviços. Eu acho que os direitos, cada dia, estão sendo mais sacrificados, mais retirados, e talvez voltar um pouquinho a tudo que a gente já conquistou e tudo que gerou essa nossa conquista. Por que isso aconteceu? Né? Para que a gente não perca de vista e não esqueça tudo que aconteceu. Doutor, não sei se vai dar tempo, eu não sei ver aqui no Instagram quanto tempo nos resta, mas eu coloquei um cronômetro aqui, eu acho que faltam 2 minutos. Só para falar para o pessoal rapidinho aqui sobre a hemotransfusão, que é um assunto antigo, mas que ele é sempre polêmico e está em voga. Agora o STF vai decidir sobre isso. Mas em relação, fazendo esse contraponto entre o direito à vida, do médico que precisa salvar aquele paciente, precisa fazer essa transfusão, e do paciente que tem a sua crença religiosa, ele quer se autodeterminar, se autorregulamentar, como que fica essa situação? A gente sabe que quando o paciente ele está consciente, ele está lúcido, mesmo que isso implique em um agravo à sua vida, o médico ele é obrigado a não interceder, a não aplicar a terapêutica. Tá? E aí o paciente, como o senhor falou, ele vai arcar com os ônus dessa sua recusa. Agora, e se o paciente, por exemplo, ele tem uma diretiva antecipada de vontade, esse testamento vital ou a recusa, um documento de recusa terapêutica, chegue até esse médico, o que ele deve fazer? Ele deve atender essa recusa, porque como que o médico ele vai saber se aquele documento ele atende a critérios jurídicos específicos ou não? Ou ele precisa ir até o Ministério Público, precisa se socorrer da justiça para que ele tome uma decisão mais segura do ponto de vista jurídico. Se ele tem tempo, se não é uma situação de urgência, procure meios adequados para poder verificar ali a melhor solução. Mas, na dúvida, lembre-se sempre disto. O novo paradigma da medicina é do respeito às vontades, respeito à relação médico-paciente. Não é mais o paradigma paternalista, em que o médico sabe o que é melhor para o paciente. Hoje, a relação médico-paciente é uma relação de iguais. Tá. Excelente. Então, o médico tem em mente respeitar a vontade daquele paciente, suas crenças, seus valores, suas histórias,
É por isso a necessidade da gente ter, do profissional ter uma relação estreita com esse paciente. O grande problema é quando não existe uma relação prévia e o médico ele é pego de surpresa e não sabe se aquela vontade mesmo ela é real, ela é legítima, aquela vontade que está manifestada naquele documento. É difícil, né? É uma... Muito. Doutor, já falamos então aqui de diretivas antecipadas, falamos de hemotransfusão. Ah, outra pergunta também que chegou para a gente. A autonomia do menor de idade. Eu queria que o senhor explicasse a diferença da capacidade civil, né, e da autodeterminação, da autonomia, da lucidez, às vezes, que tem um menor de idade. Ele tem um preparo já intelectual, cognitivo, para tomar uma decisão. Eu não sei se vai dar tempo de explicar, mas basicamente nós temos no nosso ordenamento autonomia autonomia privada, nós temos a autonomia da vontade e nós temos a autonomia da capacidade de consentir. As duas primeiras diz respeito à possibilidade de fazer negócios jurídicos, de tomar decisões para si, e a terceira diz respeito a tomar decisões para si em relação à saúde. Essa terceira ela é um pouco diferente das bases normativas das duas primeiras, que tem aquela regra dos 18 anos, dos 16 aos 18 pode ser de uma outra forma, etc, etc. Nesta terceira parte, que é a da capacidade de consentir, o menor deve sim ser ouvido, e a depender da sua condição, da sua maturidade, da sua compreensão naquele momento, o próprio ECA, nos artigos 15, 17 e 18, interpretados adequadamente conforme a Constituição, possibilitam que o menor de idade possa consentir. Esse consentimento, eu reitero, ele é diferente daquela autonomia privada prevista no Código Civil. Ele diz respeito a outra questão, que é a respeito à questão de saúde, de autodeterminação existencial. Não é a capacidade para negócios, né? Não é a capacidade de manifestações de vontade que geram obrigações patrimoniais ou de outra natureza, reais, por exemplo. Aqui nós falamos de questões existenciais de saúde. Aplica-se, portanto, outra base, e a autonomia do menor ela difere daquela autonomia que consta no Código Civil. Então, o olhar do médico, nesse caso, é super importante para ele fazer essa distinção. Se essa criança ela está em condições de fazer uma escolha acertada. Justamente, daí a importância do Comitê de Bioética. Passaria por um grupo interdisciplinar que criaria relatórios, analisaria a criança e demonstraria a maturidade dela para compreender questões ligadas, por exemplo, à terminalidade de vida. Excelente. Ai, doutor, eu queria ficar ouvindo aqui o senhor por muito mais também. tempo. 1 hora é muito pouquinho. Eu queria saber muito mais sobre a sua opinião em relação à telemedicina, em relação a esses avanços aí tecnológicos que a gente tem na área da saúde e dos impactos trazidos jurídicos, mas não vai dar tempo da gente falar tudo. O prometido aqui foi falado, as perguntas que chegaram para a gente no direct foram respondidas. E eu quero, o Ibedim te agradece demais a sua Estou à presença, que disposição. foi maravilhosa. E, enfim, eu quero agradecer todos aqui que estiveram presentes, a Eliane aqui, o Paulo, o André. Depois cumprimentar, foram feitas também aqui algumas perguntas, doutor Henderson. Acho que eu vou te encaminhar e aí a gente responde para essas pessoas. Pode ser? Combinado, vai ser um prazer. Eu quero agradecer o convite, doutora Giovana, a ti, ao Ibedim, por essa oportunidade, por esse espaço. Para mim foi uma grande alegria podermos conversar aqui sobre temas tão apaixonantes que são esses da bioética. Demais. Muito feliz. E, pessoal, beijo para todos. Até a próxima live. Fiquem atentos. Tchau, tchau. Até. Tchau.